E aí, pessoal, e o que há com Walter Kahneman? Vamos trazer algumas situações aqui, porque é preciso discutir, sim, um dos principais ídolos dessa era vitoriosa do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Eu quero antes lembrar que o OneXBet está de volta a este canal com uma super promoção. Quem usar o código promocional Cidade Dias, que está aqui na descrição desse vídeo, nos depósitos que fizer a OneXBet, vai concorrer a uma camisa do Grêmio. Você faz um print desse depósito, manda para o cesarcidadedias@gmail e está concorrendo a camisa até o final do gauchão. Nós temos a camisa tricolor. Gente, Walter Kahneman, mais uma vez, está fora de um enfrentamento do Grêmio. E as explicações, elas a todo momento surgem, mas permite muitas histórias via redes sociais. E por que eu coloco que existem muitas histórias? Porque a todo momento a gente ouve, o Kahneman sempre foi um jogador muito forte nas suas manifestações, e eu vou até lembrar algumas delas aqui. Só que isso permite, nesse momento de falta de notícias sobre o jogador, que narrativas se criem. Sobretudo algumas narrativas sobre essas questões extracampo do Kahneman. E eu acho importante que a gente posicione e coloque dentro disso. Vamos pegar alguns dados. Por exemplo, na temporada de 2020, o Grêmio jogou 74 jogos. Kahneman jogou 34. 34 dos 74 jogos. Ou seja, Kahneman jogou muito pouco, jogou abaixo de 50%, precisamente 45,9%. Em 21, Kahneman fez um jogo contra o Independiente del Valle. Um jogo. Na temporada que se abriu, vamos lembrar, a temporada que se abre em 21, não o ano de 21, mas na temporada de 21. Uma partida. Então, quando a gente começa a tentar entender um pouco do Kahneman, a gente tem que ir para trás e descobrir o que está vendo. Não é de hoje que está vendo isso. Não foi hoje que começou. A discussão não é agora. Se vocês lembrarem, o jogo contra o Independiente del Valle já foi o Kahneman voltando para se doar a partida. Vocês vão lembrar bem. E nesse momento isso explica muito o que o Kahneman está passando. Por quê? Porque o Kahneman está tentando se recuperar. Neste momento ele encara trabalhos individualizados na academia e no campo. A avaliação dele é diária praticamente. O Grêmio tem a expectativa, por exemplo, que ele retorne nas finais do Gauchão. Mas é expectativa, né? É expectativa. O Grêmio, por exemplo, acredita que ele terá condição aí nos próximos dias para fazer o jogo, mas está tratando dessa vez com muito mais cuidado. Imaginem só, o Kahneman jogou 34 das 74 partidas. Para ver como estava desmanchado aquele ambiente da parte técnica e física do Grêmio. E aí a gente chama, por exemplo, para o grande descontentamento do Walter Kahneman. Lá ainda em 2020, no início de 2020, quando o Grêmio incrivelmente demitiu toda a comissão técnica permanente, inclusive Rogério Dias, o preparador físico. Vocês lembram do que disse Walter Kahneman naquele dia? Walter Kahneman diz na entrevista dele: estou muito triste e chateado com o que tem acontecido, com a saída e o jeito da saída de pessoas que deram muito ao Grêmio. Dá raiva. Algumas pessoas como essas ter de sair e outras que não posso falar o mesmo, que trabalham do outro lado, que cada atitude que tomam não representa essa camisa, vem acontecendo há tempo. Kahneman abriu os olhos de todos naquele processo. Só que, dentro exatamente dessa questão, ele, a partir da saída, existe um rompimento ali, ele não conseguiu mais ser o mesmo jogador que todos imaginavam e todos valorizavam. Ele não conseguiu mais. Por quê? Porque esse número dele é um número abaixo. Agora, além disso, é preciso dizer que toda e qualquer janela existem informações de que o Kahneman incomoda a questão para renovação, para melhorar o seu salário, e isso também prejudica a questão interna dele, algo que incomoda a direção, o torcedor e obrigatoriamente a essas análises. Isso ganha muito corpo.
Hoje, o Walter Kahneman tem contrato até o final de 22, ou seja, não é uma discussão corriqueira, não é algo que o Grêmio precisa se preocupar ontem. Claro que precisa, antes do final do ano, ter a renovação do Walter Kahneman, se assim entender, mas é preciso sempre que a gente pense e discuta o Kahneman agora. E o Kahneman agora, e aí volta a notícia das lesões e das dificuldades, o Kahneman agora, segundo o vice-presidente Marcos Hermann, concedeu uma entrevista hoje pela manhã, Walter Kahneman está sem lesão, fazendo um recondicionamento para voltar e ser jogador do Grêmio. Não se cogita a história de Kahneman sair. A todo momento vocês podem, quem acompanha a rede social, quem gosta de acompanhar as coisas do Grêmio, vão ver sempre a questão, ele está indo vendido para não sei aonde, ele está indo vendido para não sei aonde, ele está indo vendido para não sei... Toda hora eu recebo 10 por dia e a notícia é mais ou menos essa. A gente precisa pensar como que o Grêmio vai desenvolver e a importância do Kahneman pro time do Grêmio. Kahneman é uma das lideranças vitoriosas desse grupo. Kahneman chega em 2016, ganha em 2016, é o grande líder daquela defesa junto com o Jeromel em 2017 e o Grêmio constrói a partir daí um time vitorioso também com a liderança dele. E pode apostar que esse declínio absurdo que o Grêmio teve passou também pela falta dele. Porque quando ele joga esse número de jogos que eu coloquei para vocês no ano de 2020, entregando muitas vezes dificuldade. Por exemplo, eu não consigo esquecer do jogo lá contra o Santos, onde Walter Kahneman estava sentado no banco de reservas e David Braz estava jogando. E em 15 segundos nós tomamos o gol. Então, essas questões a gente precisa avaliar para não criar, não permitir que se criem essas narrativas de teorias conspiratórias. O Grêmio tem um zagueiro importante, que é a liderança, que tem personalidade a ponto de fazer a crítica que fez aos dirigentes e que hoje, a prova do que ele disse, ele tinha toda a razão. Depois da saída do Rogerinho e da comissão técnica, o trabalho todo degringolou completamente. A partir dali foi desmando atrás de desmando, problema atrás de problema e as coisas terminaram do ponto de vista de capacidade do vestiário e culminaram inclusive com a saída do treinador no início dessa temporada. É assim o futebol, é assim que funciona e a gente espera, neste momento, que Kahneman volte rapidamente, faça parte do grupo rapidamente, para que a gente tenha um dos principais líderes, como eu disse, sempre perto da realidade do Grêmio, sempre perto da realidade do time, para que a gente siga vencendo, siga lutando. Me parece que essa é a questão. Portanto, a notícia oficial é: Kahneman deve estar em campo nos próximos 7 dias para jogar as finais do Gauchão, se assim o Grêmio conseguir, passando pelo Caxias, que sempre é um adversário perigoso. Vamos torcer que isso se confirme. O resto é teoria da conspiração. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.